Olá, agradeço aí pela tua conexão. Estamos no Tendências Globais, estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje nós vamos ver o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, aí a partir do capítulo 6, a gente vai fazer um retrospecto desde o capítulo 6 até chegarmos no capítulo 12, ok? Vamos lá então. Eu vou seguir a minha Bíblia para ficar mais fácil para a gente fazer dentro do tempo que a gente tem, tá bom? Começando pelo capítulo 6, a abertura dos 6 selos. Quem abre os selos? Jesus Cristo glorificado. Quando ele abre os selos, ele desencadeia os julgamentos. Ele é o único que foi achado digno de tomar o rolo das mãos de Deus e abrir os selos. Isso é fundamental a gente guardar esse ponto. E no capítulo 6, a gente teve 6 selos abertos. Aí, quando chegou no 6º selo, deu uma pausa, que a gente chama de intercalação, e entramos no capítulo 7 do Apocalipse. E aí, é como se o Espírito Santo desse um zoom para o apóstolo João, dentro das visões que ele estava tendo no céu, mostrando os 144 mil selados e uma grande multidão de mártires diante do trono. Aí no capítulo 8, já no primeiro versículo, nós temos a abertura do 7º selo. E a gente já explicou nos estudos anteriores que entre o 6 e o 7 de uma série de julgamentos, a gente tem uma pausa, uma intercalação. E aqui se abre o 7º selo. E o 7º selo, ele abre uma nova série de julgamentos que são as trombetas. E aí no capítulo 8, a gente tem as primeiras 4 trombetas, começando lá no versículo 6 até o versículo 12. Quando chega no versículo 13 do capítulo 8, a gente tem a notificação dos 3 ais. E a gente viu que o primeiro ai está relacionado à 5ª trombeta, o segundo ai está relacionado à 6ª trombeta e ao testemunho completo das 2 testemunhas, como a gente viu a semana passada, e o terceiro ai está ligado à 7ª trombeta, que vai abrir os julgamentos das taças da ira. A gente vai guardando esses pontos para fixar o nosso entendimento dessa sequência dos julgamentos dentro do livro do Apocalipse. Quando chega no capítulo 9, a gente tem a 5ª trombeta, a 6ª trombeta, e aí o primeiro ai que é passado, tá? Quando entra no capítulo 10, nós temos o livrinho aberto que João tomou da mão do anjo, comeu, foi mel na sua boca, mas amargo no seu estômago. E o interessante no capítulo 10 é que não haveria mais demora e o segredo de Deus seria revelado. E isso está apontando para a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento do reino milenar. E que o tempo está acelerado dentro do cronograma divino. Aí no capítulo 11 a gente viu o ministério das 2 testemunhas, que na nossa opinião, pelas características, se referem a Moisés e a Elias. Mas eles serão mortos pela besta que sobe do abismo. E aí, quando eles completam o seu testemunho, ali no entorno de Jerusalém, no entorno do templo, eles passam por um processo de ressuscitação e são
levados para o céu. E isso sendo filmado ao vivo no globo inteiro. A gente falou isso a semana passada. E quando termina o capítulo 9, até o versículo 14, a gente tem aí o segundo ai é passado. Está faltando o terceiro ai, que está relacionado com as taças da ira, porque é a sétima trombeta que abre as taças da ira. E lá no versículo 15 do capítulo 11, a gente tem a abertura da sétima trombeta. Tá bom? Assim, só fazendo uma retrospectiva para a gente entender aonde nós estamos dentro do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos ver o capítulo 12, um capítulo muito profundo. Vou fazer de tudo para conseguir pelo menos levantar os principais pontos, porque senão a gente não consegue. E eu já te dou uma notícia interessante, importante. A CCA já providenciou a impressão da apostila do estudo do Apocalipse. O primeiro volume já está pronto e eu aconselho você a estar adquirindo para que você faça um estudo mais amplo, mais profundo, com mais referências bíblicas na sua casa, aprofundando o conhecimento sobre profecias. Você pode procurar lá o pessoal da livraria e estar adquirindo o primeiro volume, que vai do capítulo 1 de Apocalipse até o capítulo 12. Aí do 13 até o 22 será o segundo volume, tá bom? Um preço de custo só para cobrir as despesas de impressão da apostila, tá bom? Bom, no capítulo 12 nós temos um grande sinal no céu que é uma mulher. Primeira coisa que está relatada aqui. A maneira como, a simbologia como essa mulher é apresentada se refere à nação de Israel, ponto. Não vamos misturar isso com igreja, não vamos querer espiritualizar, não. É a nação de Israel. Sabe por quê? 70% do livro do Apocalipse se refere ao Velho Testamento. 70%. Então, você, para entender a simbologia, o que é dito no livro do Apocalipse, você tem que buscar a referência no Velho Testamento, porque se refere a Israel, a nação de Israel. É o centro de todos esses acontecimentos. É muito simples a gente fixar esse ponto, tá? E quando fala da mulher que estava grávida com dores de parto para dar à luz, o Messias, ele veio através de Israel. É a linhagem messiânica, cumprindo aquilo que Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas só que aqui é a visão celestial, é a visão a partir do céu, da história da redenção, da linhagem do Messias vindo através da nação de Israel. A gente tem que fixar esse ponto para não cair numa interpretação simbólica, espiritualizada, alegórica, porque não vai ajudar a gente a compreender os acontecimentos. Israel é o centro de tudo isso que está acontecendo. Porque Jesus está voltando. Ele está voltando, quando fala da sua segunda vinda visível em poder e grande glória, é para primariamente, para a nação de Israel. A igreja já foi arrebatada. A gente tem que ter clareza nesse ponto para não se confundir. E também viu um dragão vermelho. Dragão se refere ao diabo, Satanás, antiga serpente. Ok? Também a gente já falou sobre isso. E por que vermelho? Você já parou para pensar?
um dragão vermelho. Sabe o que significa vermelho? Ele é homicida. E o interesse dele é matar o Messias, é eliminar a linhagem messiânica. O vermelho fala dessa oposição satânica contra Jesus, o Messias. Guarda esse ponto para você, com o desenvolvimento dos assuntos, você vai entendendo. E aí diz que esse dragão vermelho tinha 7 cabeças e 10 chifres com 7 diademas. Ok? As 7 cabeças com 7 diademas fala dos impérios gentílicos que sempre oprimiram Israel. Começando lá no Egito, chegando até o reino revivido de Roma, que já é o contexto dos 10 reis, de onde vai surgir o anticristo, que é o 8º rei, o 11º. Só vou falar isso. Na apostila, isso é muito mais explicado com referências bíblicas, tá bom? Porque senão o nosso tempo vai embora. Quando fala da cauda que levou 1/3 dos anjos, fala da rebelião de Lúcifer, que na sua rebelião ele foi expulso da presença de Deus e levou 1/3 dos anjos com ele. Agora ele está nas regiões celestiais, de onde ele opera, para acusar os irmãos e para trabalhar contra Deus, contra o plano que Deus tem para o homem na terra. Guarda isso que daqui a pouco a gente vai falar de uma outra guerra no céu, expulsando Satanás das regiões celestiais e sendo precipitado sobre a terra. Já vamos chegar lá já já. Bom, aí diz que essa mulher gerou um filho homem e é uma criança do sexo masculino, está no singular e se refere a Jesus Cristo, o Messias. Ele foi morto e ressurgiu ao 3º dia e ascendeu aos céus e foi recebido no trono. Porque aqui diz que ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Só Jesus Cristo, que foi o primeiro que passou por isso. E ele está à destra da majestade. Por isso que ele é digno de abrir o rolo e quebrar os selos e desencadear os julgamentos que visam estabelecer o reino milenar. Está tudo amarrado, linkado, senão a gente se perde no meio de tanta informação. Bom, e aqui ele cita também a mulher, se referindo à nação de Israel, fugindo para o deserto. E fala do período que a mulher vai estar escondida no deserto, num lugar preparado por Deus, por 42 meses, 3 anos e meio, que na apostila, a gente deixa isso claro, é a região de Bosra, Petra, ali no sul da Jordânia, nos montes. E Jesus falou sobre isso lá em Mateus 24. Quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, fujam para os montes. E realmente a região é montanhosa. E a cidade de Petra, ela tem um redil que o significado chama aprisco das ovelhas. Ela é uma circunferência e tem um vale estreito para entrar dentro desse círculo. E só passa um por um. Não é uma multidão, é de um por um, porque é apertado, é uma garganta. Ou a cavalo, ou uma pessoa, uma após outra. E é ali que Deus vai guardar o remanescente, um grupo de remanescente, ele vai guardar ali nesse lugar por 42 meses, quando o anticristo vira o jogo e se levanta como besta contra a nação de Israel, para eliminar a nação de Israel e impedir a vinda de Jesus e o estabelecimento do reino milenar, porque ele será preso por 1000 anos lá no poço do abismo e depois ele será lançado no final do milênio no lago de fogo. Ele sabe disso, então ele antecipa. Satanás, pela sua rebelião, ele é insano do ponto de vista espiritual, ele não raciocina bem.
porque ele se levanta contra e faz as maiores loucuras. É impossível lutar contra Deus, mas ele acredita nisso. É obstinado. A gente comentou isso também a semana passada. Ok. E aí fala de uma batalha no céu. Satanás é expulso do céu, das regiões celestiais, e é empurrado, derrubado, precipitado sobre a terra. E ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele desce cheio de fúria. Essa fúria que ele quer desencadear sobre a nação de Israel primariamente. Mas ele vai perseguir os santos da tribulação, que são os mártires. E Deus tem um remanescente, o que a gente chama de sobreviventes, que vão entrar em seus corpos naturais no milênio. A gente tem que fazer toda essa amarração para não se perder. E quando isso acontece, há uma exultação no céu, porque já foi dado o prazo, 42 meses. A vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Então, por isso que lá no capítulo 10 é dito, sem demora, o segredo de Deus será cumprido, será estabelecido, que é a vinda do Senhor e o estabelecimento do milênio. E como que os mártires venceram toda essa situação? Aqui ele diz assim: e eles o venceram, no versículo 11, pelo sangue do Cordeiro, porque creram em Jesus como Messias, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. São mártires, mas não retrocederam na fé. Morreram, não reconheceram a besta, não aceitaram a sua marca, se levantaram contra o sistema, foram martirizados e estão agora diante do trono aguardando a sua primeira ressurreição. A igreja já está no céu, glorificada, para a gente não misturar esses grupos e fazer confusão. Por isso que aqui no versículo 12, alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais, e ai dos que habitam na terra, os moradores da terra, porque agora será derramada a série de julgamento que a sétima trombeta abre, que são as taças da ira, a partir do capítulo 16 do Apocalipse. E o dragão agora está furioso, porque todas as tentativas vão sendo frustradas, porque lutar contra Deus é impossível, e cada vez ele vai ficando mais furioso e mais enlouquecido na sua insanidade espiritual. Eu estou falando de a maneira como ele enxerga as coisas. Ele lê a Bíblia, ele tenta entender, mas falta a luz do Espírito Santo. Ele não tem revelação como a igreja tem. Ele tem que tentar entender e observar os acontecimentos, ver a movimentação dos anjos para conseguir se situar. E na sua obstinação, ele acha que pode lutar contra Deus. Mas é uma questão espiritual, da sua corrupção. E a palavra de Deus diz que a sua sabedoria foi corrompida pela sua queda. Tá? Bom, Deus leva esse remanescente para esse lugar preparado e lá eles serão protegidos e sustentados de forma sobrenatural. Sabe por quê? Eles vão fugir apressadamente. Eles não vão levar nada. Então como é que eles vão viver durante 42 meses lá? Deus vai fazer milagres. O que ele fez lá no Velho Testamento, ele vai fazer novamente. Só que nós já estamos na segunda metade da tribulação. Ok? O templo já foi profanado. A besta que subiu do abismo e que ressuscitou de uma ferida mortal, agora ela vira o jogo. É tudo ou nada, porque só tem 42 meses no horizonte do inimigo. Então é Deus cuidando deles lá nesse lugar. E observe que Zacarias,
o livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 8, diz que 1/3 vai sobreviver e vai entrar no milênio. Se você fizer as contas, só para a nação de Israel, levando em conta a população deles hoje, 5 milhões de judeus vão sobreviver, 10 milhões serão martirizados. Essa é a conta, assim, de forma simples. E ainda tem os gentios, aqueles que vão se converter pela pregação das 144 mil testemunhas, seladas, pelo testemunho das 2 testemunhas ali em Jerusalém. Então tem ainda os santos da tribulação que são gentios, não são judeus. São grupos diferentes, mas todos eles, quando a gente fala santos da tribulação, a gente junta tudo por causa do testemunho. O testemunho deles com relação ao evangelho do reino, que fala da segunda vinda de Jesus em poder e grande glória. Não é o arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu. E aqui, no finalzinho do capítulo 12, diz que um exército do anticristo vai vir como uma enchente, como uma inundação para destruir esse remanescente. E ele não vai conseguir, porque pela imagem gráfica que a gente tem aqui, no versículo 16 do capítulo 12, um terremoto é o que eu entendi. Porque a terra abrir a sua boca e engolir esse exército é um terremoto. Como aconteceu lá no Velho Testamento. É proteção sobrenatural de Deus sobre o remanescente, que está escondido ali em Petra, nessa região. Na apostila tem foto, tem imagem, tem versículos bíblicos falando sobre isso. Vai ser muito bom para você entender com mais clareza tudo isso que nós estamos falando aqui de forma rápida, para a gente conseguir cumprir o nosso tempo. E aí, como o dragão viu que não conseguia destruir aquele remanescente de Petra, ele se levantou contra os outros. Os outros santos, que crentes no evangelho do reino, estavam espalhados pelas outras nações. E ele foi fazer guerra contra eles. Está aqui no versículo 17 do capítulo 12. Vou ler aqui. E o dragão irou-se contra a mulher está falando de Israel, da sua descendência física, nacional, judeus, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, judeus que estavam em outras nações e que não foram para Petra. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, aqueles que creram. Agora, tem judeus que não vão crer e vão receber a marca da besta. Tem gentios que também não vão crer e vão receber a marca da besta. E a marca da besta sela uma condenação eterna para quem adorar o anticristo, a sua imagem ou receber a sua marca. Está escrito, depois nós vamos ver isso com mais clareza mais para frente aqui no Apocalipse. Esse é o sentido do capítulo 12. É uma questão judaica, primariamente. E tem a ver com os santos da tribulação, com judeus e gentios que estão espalhados por todas as nações e que serão perseguidos. Alguns vão morrer, serão martirizados, e outros vão sobreviver e vão entrar no milênio. Ok? Espero que você tenha organizado aí as suas ideias com relação a tudo isso que nós falamos. Incentivo você a adquirir o primeiro volume da apostila para você fazer um estudo com mais calma, consultando a sua Bíblia e fortalecendo a sua convicção sobre as profecias bíblicas. Que isso traga temor no teu coração e uma convicção inabalável no Senhor Jesus Cristo e nas suas promessas, e um compromisso renovado
com a igreja, porque nós temos que levar essas informações para o maior número de pessoas, para que ninguém fique para trás. Esse é o nosso compromisso com Jesus. Deus te abençoe e conto com você na próxima semana.